Uma jovem é rejeitada pela sociedade após ser acusada de um crime que não cometeu. Tempos depois todos precisam de sua ajuda. Antes de começar, me diga de que estado você está assistindo essa história. Na cidade abafada da Carolina do Sul, o sol parecia castigar Manuela com ainda mais fervor, como se aquele calor escaldante fosse mais um dos fardos que ela carregava. Em sua pequena casa, sombria e quase esquecida, ela se escondia das mentiras que haviam transformado sua vida num pesadelo. Rumores sobre seu passado corriam pelas ruas, e todos pareciam ter uma versão para contar. Diziam que ela havia cometido um crime, algo grave, que envolvia roubo e traição. Para a cidade, Manuela era uma criminosa sem caráter, alguém que merecia ser rejeitada. A falsidade daquelas acusações, no entanto, só ela sabia, mas parecia que ninguém se importava em ouvir sua versão. Cada sussurro maldoso e olhar de desprezo era um golpe que a isolava cada vez mais, criando um vazio ao seu redor. Para a cidade, Manuela era culpada de algo que nunca havia feito, e a rejeição que ela sentia era tão pesada que parecia ter se tornado parte de seu ser. Ainda assim, naquele refúgio solitário, havia uma fagulha que se recusava a morrer. Manuela acordava todos os dias com o peso de uma humilhação injusta, sentindo-se uma estranha entre os próprios vizinhos. Antes, conhecidos que sorriam para ela, agora a evitavam, como se a mentira que circulava tivesse envenenado suas relações. Os poucos amigos desapareceram, levados pelo vento das fofocas, e ela se via presa num silêncio cortante, ouvindo apenas o eco de seus próprios pensamentos. Mesmo sofrendo, algo dentro dela ainda mantinha uma rédea de força e dignidade, como se soubesse lá no fundo, que um dia essa dor faria sentido. As lágrimas já haviam secado há muito tempo, levadas pelo calor e pela aridez de sua situação. Olhando pela janela, Manuela observava a rua movimentada, reconhecendo rostos que antes eram amigos e que agora lhe viravam as costas. A rejeição queimava tanto quanto o sol escaldante, mas, de alguma forma, essa dor também a fazia resistir. A sociedade podia acreditar nas mentiras, mas ela conhecia a verdade, e essa certeza era o que a mantinha de pé, mesmo em meio ao abandono. A cada passo que dava fora de casa, Manuela sentia o desprezo, os sussurros afiados como navalhas que tentavam cortá-la. Mas, ironicamente, era essa mesma humilhação que alimentava sua vontade de seguir em frente. No fundo, ela acreditava que existia uma lição profunda em tudo aquilo, algo que ainda não conseguia entender, mas que de alguma forma, a impulsionava a não desistir. Sabia que a injustiça cometida contra ela não seria para sempre. Ela recordava o início de tudo, como as mentiras surgiram de repente, ganhando força e se espalhando como fogo em mato seco. Cada palavra maldosa era uma nova camada de injustiça, uma ferida que ela carregava no peito. Sentada em sua velha cadeira, Manuela revivia esses momentos amargos, procurando sentido na crueldade que enfrentava diariamente. Mas, por mais que doesse, sabia que um dia as mentiras teriam de ser desmascaradas, e a verdade viria à tona, expondo a dignidade que sempre manteve. Mas não bastava apenas esperar. Algo dentro de Manuela ansiava por mais, por uma mudança. Sentia que aquele isolamento estava moldando-a, preparando-a para um momento de transformação. Olhando ao redor, para as paredes desbotadas e o silêncio que a cercava, suspirou. Talvez fosse hora de se levantar, de encarar os que a rejeitaram. Ela não sabia exatamente como, mas algo lhe dizia que o próximo passo estava por vir. Um dia, Manuela decidiu que não podia mais viver como prisioneira das mentiras que a cercavam. Ela precisava reagir, encontrar uma maneira de sair daquela situação sufocante e recuperar sua dignidade. Foi então que, cheia de coragem, vestiu sua melhor roupa, ainda que simples e marcada pelo tempo, e se lançou à procura de trabalho. As portas se fechavam, uma após a outra, e os olhares de desdém a seguiam, mas ela não se deixou abalar. Sabia que precisava começar por algum lugar, mesmo que fosse difícil, e cada recusa só fazia sua determinação crescer. Afinal, ela carregava algo que ninguém poderia tirar, sua força. Depois de muitos nãos,
Manuela finalmente encontrou um trabalho modesto em uma área que exigia esforço físico. Era um serviço duro, pesado, e cada tarefa testava seus limites. No entanto, ela aceitava o desafio, pois aquele era o primeiro passo rumo à sua própria superação. De sol a sol, ela se dedicava, mesmo que os olhares de desprezo ainda a seguissem. Cada gesto de esforço, cada gota de suor, era um lembrete de que ela estava, pouco a pouco, reconstruindo sua história. A dignidade que lhe haviam tirado começava a ser reconquistada. Com o passar dos dias, Manuela foi ganhando respeito, mesmo que apenas entre aqueles que observavam de longe. Ela continuava a encarar a sociedade de cabeça erguida, enfrentando o preconceito com uma coragem que ninguém esperava dela. Para muitos, sua determinação era um mistério, mas para ela era uma necessidade. Precisava se mostrar capaz, não apenas para os outros, mas para si mesma. Mesmo com os desafios, aquela nova rotina lhe trazia um estranho conforto, uma sensação de estar construindo algo sólido, algo verdadeiro. O trabalho, embora exaustivo, deu a Manuela uma nova perspectiva. Agora, ela tinha um propósito, uma razão para sair de casa todos os dias e enfrentar os desafios que a aguardavam. E aos poucos, começou a ver pequenas mudanças ao seu redor. Algumas pessoas já a olhavam com menos desprezo, como se percebessem sua resiliência e força de vontade. Esses olhares, ainda que discretos, eram como pequenos fragmentos de esperança que a incentivavam a seguir em frente. Manuela sabia que ainda havia muito a superar, mas sentia que estava no caminho certo. Havia momentos, é claro, em que o desânimo ameaçava tomá-la. O cansaço físico e emocional acumulava-se, e ela se perguntava se todo aquele esforço valeria a pena. Mas, em vez de se render, Manuela usava esses momentos como combustível, lembrando-se de todas as injustiças que enfrentará e das mentiras que ainda pairavam sobre ela. Cada dúvida era um empurrão a mais para continuar, para provar que sua dignidade estava acima de qualquer julgamento superficial. A cada dia, seu espírito se fortalecia, como se estivesse se preparando para algo maior. E enquanto trabalhava, Manuela começou a sentir uma transformação interna. Era como se cada tarefa, cada novo desafio, fosse moldando sua essência, fortalecendo sua alma. Não era apenas uma questão de sobrevivência, era uma jornada de autoconhecimento, uma redescoberta de quem ela era. A cada passo dado, ela se distanciava da sombra da humilhação e se aproximava de uma versão mais forte, mais corajosa de si mesma. Mal sabia ela que essa nova força a preparava para uma descoberta que mudaria tudo. Em uma manhã comum de trabalho, quando o calor parecia derreter até a alma, Manuela ouviu uma conversa entre colegas que lhe despertou uma estranha sensação. Era algo sobre o passado de sua família, uma história que ela não conhecia completamente. Curiosa, mas sem querer parecer intrometida, ela escutou com atenção cada palavra. Algo dentro dela começou a se agitar, como se aquela informação pudesse mudar o rumo de sua vida. Manuela percebeu que estava diante de uma verdade oculta, algo que poderia desfazer anos de sofrimento e preconceito que a perseguiram. Com o coração acelerado e a mente repleta de perguntas, Manuela decidiu investigar o que havia ouvido. Ela seguiu pistas e procurou por pessoas que poderiam lhe dar mais detalhes sobre aquela história que parecia tão próxima, mas ao mesmo tempo distante. Em meio a olhares curiosos e portas que se fechavam, ela conseguiu uma peça-chave, uma pessoa que conhecia sua verdadeira história. Essa descoberta a encheu de uma esperança que há muito não sentia. Pela primeira vez, ela via uma chance de entender o motivo de tanta injustiça. A verdade, como um vendaval, revelou-se diante de Manuela de forma avassaladora. Ela descobriu que toda a humilhação, todo o desprezo que sofreu, tinha suas raízes em uma mentira disseminada anos atrás. Uma mentira cruel que distorceu a percepção de todos ao seu redor. A revelação caiu como uma bomba, mas, ao mesmo tempo, foi como se um peso enorme fosse tirado de seus ombros. A verdade sobre seu passado estava ali, clara como a luz do dia, e era algo que, finalmente, lhe devolvia a dignidade roubada. A sensação de alívio misturava-se à perplexidade,
e Manuela mal podia acreditar no que descobrira. Todas aquelas mentiras que a cercaram durante tanto tempo, todas as barreiras que enfrentou, tudo começava a fazer sentido. A cidade que a rejeitou com tanto fervor agora parecia pequena diante da grandeza de sua descoberta. Ela havia sofrido, sim, mas agora tinha em mãos algo poderoso, a verdade. Era sua chance de transformar tudo, de se libertar daquele rótulo injusto que carregou por anos. Manuela sentia uma mistura de raiva e alívio. Era difícil processar como uma mentira tão banal pôde gerar tanto preconceito e dor. Mas, ao invés de se entregar ao ressentimento, ela percebeu que aquela era uma oportunidade única. Com a verdade em suas mãos, ela poderia finalmente reivindicar sua dignidade e restaurar o que lhe fora tirado. Ela não estava mais na posição de vítima, agora, era a dona de seu destino, pronta para enfrentar tudo e todos. Aquela descoberta, mais do que uma revelação, era uma transformação que a fortalecia. E foi com essa nova força que Manuela se preparou para o próximo passo. Sabia que para virar essa página, teria que confrontar aqueles que a julgaram sem piedade. Não seria fácil, mas, ao mesmo tempo, ela não sentia mais medo. Agora, tinha algo que ninguém poderia contestar, a verdade. Com o coração cheio de coragem e a mente focada, ela traçou seu caminho, pronta para o que estava por vir. Ela mal podia esperar para ver a reação daqueles que por tanto tempo, a condenaram injustamente. O dia finalmente chegou. Manuela, com a verdade firmemente em mãos, decidiu que era hora de encarar todos aqueles que a rejeitaram e humilharam. A notícia sobre a verdade começou a se espalhar pela cidade, como um sopro de ar fresco, e os rumores chegaram rapidamente aos ouvidos das pessoas que a desprezaram. Enquanto caminhava pelas ruas da Carolina do Sul, agora de cabeça erguida, sentia os olhares curiosos, confusos, e até arrependidos a acompanharem. Era um momento de justiça, uma chance de desfazer as mentiras que a haviam aprisionado por tanto tempo. À medida que avançava, os sussurros e cochichos aumentavam, e aqueles que antes a olhavam com desprezo agora pareciam inquietos. Manuela sabia que muitos deles não entendiam completamente o impacto de suas ações, mas agora tinham uma chance de refletir. Ela chegou ao centro da cidade, onde a multidão se formava, e pôde ver em seus rostos a mistura de surpresa e constrangimento. O preconceito que antes os unia contra ela, agora se dissolvia diante da verdade, deixando um vazio, uma espécie de silêncio que dizia mais do que qualquer palavra. Manuela, com um sorriso calmo e seguro, começou a falar. Explicou o que havia descoberto, revelou as mentiras que foram contadas sobre ela, e como isso afetou sua vida de maneira profunda. Seus olhos brilhavam, e cada palavra ecoava como um lembrete das injustiças que sofreu, mas também como uma lição profunda sobre compaixão e dignidade. Alguns a ouviram em silêncio, outros se remexiam desconfortavelmente, mas todos sentiam o peso da situação. Era como se pela primeira vez, a cidade estivesse diante de um espelho, obrigada a enxergar suas próprias falhas. A reação foi variada. Alguns tentaram justificar suas atitudes, dizendo que acreditaram no que ouviram, enquanto outros abaixaram a cabeça em silêncio. Manuela escutava, mas mantinha sua posição, sua dignidade intacta. Sabia que naquele momento, não era ela quem devia explicações, mas sim aqueles que a julgaram sem provas. A situação virou, e ironicamente, quem antes apontava o dedo agora se via envergonhado. A transformação era palpável, e Manuela sentia que esse confronto era mais do que uma simples vingança, era um momento de verdadeira superação. No entanto, a força de Manuela não estava em fazer com que todos se sentissem culpados, mas em mostrar a importância do perdão e da compaixão. Ela poderia simplesmente se vingar, usar a verdade para humilhar quem a fez sofrer, mas escolheu um caminho diferente. Com firmeza, declarou que não guardava rancor, que a dor que sentiu serviu para moldá-la e que agora ela estava pronta para seguir em frente. Esse ato de generosidade e coragem pegou todos de surpresa, e muitos ali perceberam que estavam diante de uma mulher extraordinária. A postura de Manuela, serena e cheia de dignidade, começou a fazer algo inesperado,
mudou o coração de muitos ao seu redor. A vergonha se transformou em admiração, e a cidade passou a ver nela um exemplo de resiliência e nobreza. Manuela sentia que esse momento era seu triunfo, não apenas por provar sua inocência, mas por ensinar a todos que a injustiça, o preconceito e as mentiras têm consequências profundas. Ela havia enfrentado o desafio de frente, sem perder sua humanidade, e isso era algo que ninguém poderia tirar dela. O que se seguiu àquele confronto mudou não só a vida de Manuela, mas também a alma daquela cidade. Havia algo de quase mágico na forma como ela escolheu lidar com tudo. Em vez de afundar na raiva ou no ressentimento, ela estendeu a mão, oferecendo sua compaixão àqueles que a feriram. Muitos ainda estavam perplexos, sem entender como alguém que sofreu tanta injustiça poderia agir com tamanha generosidade. Mas Manuela não via outra forma de seguir em frente. A dor que sentiu lhe ensinou sobre perdão e superação, e agora ela queria compartilhar essa lição profunda com todos. Aos poucos, Manuela foi ganhando a admiração e o respeito da comunidade. Pessoas que antes a evitavam passaram a procurá-la, buscando entender sua força, e talvez, aprender algo com ela. Ela se tornará um exemplo de dignidade, alguém que conseguiu transformar sofrimento em uma poderosa fonte de aprendizado. A cidade passou a enxergá-la com outros olhos, e Manuela sentia, no fundo de seu coração, que estava finalmente encontrando o lugar que sempre desejou. A rejeição que antes a isolava agora a conectava a todos ao seu redor, de uma maneira inesperada e verdadeira. Muitos dos que a julgaram se aproximaram para pedir desculpas, reconhecendo a profundidade de seus erros. Manuela, com um sorriso sereno, aceitava as desculpas sem rancor, mostrando que o perdão era um passo essencial em seu caminho de cura. Não era fácil, mas cada gesto de reconciliação trazia uma nova camada de paz ao seu coração. Ela sabia que a transformação que buscava não se limitava a limpar sua reputação, era sobre renovar a forma como a cidade via o mundo, quebrando o ciclo de mentiras, preconceito e injustiça que um dia quase a destruiu. A generosidade de Manuela começou a inspirar outras pessoas a refletirem sobre suas próprias atitudes e escolhas. Ela se tornou uma espécie de guia, alguém que os moradores procuravam em busca de conselhos, e quem sabe, de uma chance para se tornarem pessoas melhores. Aos poucos, a cidade começou a mudar, pois as pessoas finalmente entenderam que o que fizeram a Manuela poderia acontecer com qualquer um. Era uma lição que ecoava nas ruas, nos olhares trocados e nas conversas ao pé da porta. Todos ali aprenderam, com a força silenciosa dela, que a compaixão era a chave para a verdadeira transformação. E para Manuela, essa aceitação era tudo o que ela sempre quis. Não buscava aplausos ou reconhecimento, apenas queria ser vista como uma pessoa de valor, alguém digno de respeito. O respeito que ela finalmente conquistava era o reflexo de tudo o que suportou com coragem e humildade. A cidade, agora transformada, parecia vibrar com um novo espírito, e Manuela se tornará o símbolo dessa mudança. Ela havia feito mais do que limpar seu nome, havia reescrito uma parte importante da história daquela comunidade, deixando uma marca que seria lembrada por gerações. Mas, mesmo diante de toda essa renovação, Manuela sabia que sua jornada não terminava ali. Havia muito mais a fazer, mais pessoas a inspirar, mais vidas a tocar. Seu coração estava em paz, mas sua alma ansiava por novos desafios, novas formas de mostrar ao mundo o poder da verdade e do perdão. A cidade, agora em sintonia com essa nova realidade, parecia pronta para trilhar um caminho de transformação e compaixão. E de alguma forma, Manuela sentia que sua missão ali estava cumprida, mas que a vida ainda guardava novas lições para ela. Com o passar do tempo, a história de Manuela se tornou uma lembrança que todos na cidade carregavam no coração. A transformação que ela trouxe ao enfrentar o preconceito, superar a rejeição, e acima de tudo, oferecer perdão, tornou-se uma espécie de guia silencioso. Aquela pequena comunidade da Carolina do Sul aprendeu algo profundo com a jornada dela. A história de Manuela passou a ser contada como um lembrete de que o preconceito e as mentiras não apenas destroem reputações, mas também ferem a essência do que nos torna humanos.
Sua coragem e compaixão abriram os olhos de muitos, deixando uma marca indelével. A cada esquina, em cada conversa casual, a reflexão sobre a importância de não julgar as pessoas sem conhecer a verdade estava presente. A cidade inteira experimentou uma mudança de perspectiva, como se finalmente tivesse compreendido o verdadeiro valor de viver em harmonia e respeito. Os moradores que antes se apressavam em acreditar no pior, aprenderam a olhar mais de perto, a enxergar o próximo com empatia e compaixão. Manuela, com sua força e dignidade, havia ensinado a todos uma lição profunda sobre o que realmente importa. Para Manuela, a experiência trouxe um entendimento maior sobre si mesma e sobre o mundo. Ela viu que o perdão, muitas vezes, é mais poderoso do que qualquer palavra de vingança, e que superar as injustiças é uma vitória silenciosa, mas plena de significado. Em suas reflexões, entendia que aquele caminho tortuoso a preparou para algo maior, algo que transcende o simples ato de reconquistar sua reputação. Ela se transformou em alguém que inspira, alguém que prova, pelo exemplo, que a verdade e a compaixão são as maiores armas contra as adversidades. Ao caminhar pela cidade que antes a rejeitou, Manuela sentia uma paz indescritível. Não porque tudo havia sido fácil, mas porque sabia que enfrentará seus desafios de cabeça erguida, sem perder a essência de quem era. As pessoas que antes viraram as costas agora a cumprimentavam com respeito e admiração. E em cada olhar, via o reflexo da mudança que ajudou a promover. A jornada, por mais dura que tenha sido, era também uma prova de sua força e resiliência. Havia algo de belo e justo em todo aquele processo de renovação. A cidade aprendeu, com a presença de Manuela, que o preconceito e as mentiras nunca são o caminho para a paz. Eles apenas geram mais dor e injustiça. Agora, cada pessoa ali carregava consigo uma espécie de pacto silencioso, a promessa de nunca mais cometer o mesmo erro. E com essa promessa, a comunidade se fortaleceu, unida por algo muito maior do que qualquer fofoca ou mentira poderia destruir. Manuela era o símbolo dessa promessa, o fio que costurava os corações de todos em uma nova trama de compreensão e respeito. No fundo, Manuela sabia que essa história era apenas o começo de sua missão. Com uma nova confiança, sentia que estava pronta para enfrentar o mundo, levando consigo a lição que aprendeu e a certeza de que onde quer que fosse, seu exemplo ecoaria nos corações. E enquanto deixava a cidade para trás, sabia que sua história de superação e perdão viveria ali para sempre, ensinando gerações a importância da verdade e da compaixão. Espero que tenha gostado da história de hoje. Se você gostou, inscreva-se no canal para não perder mais histórias como essa, deixe seu like e comente abaixo o que achou da história, e vou deixar mais uma história emocionante na tela final para você assistir. Até o próximo vídeo.